Muito boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus a todos. Muito bom estarmos aqui novamente, louvando e agradecendo o nome do Senhor Jesus através desse estudo. Mais uma sexta-feira aí, pelo qual o Senhor tem nos abençoado, tem nos dado graça e condição de estarmos na sua presença. Agradeço aí a sua presença que está aí na live. Irmã Lourdes, Deus abençoe a sua vida, minha irmã. Que Deus possa abençoar a cada um que for entrar no decorrer dessa live, que for assistir posteriormente. Estamos chegando aí no término, né, quase no finalzinho dessa revista a qual nós pegamos para estudar, né? Estamos na penúltima lição, mas quem nos acompanhou até aqui sabe que muitas coisas o Senhor tem falado conosco através desses estudos, temos aprendido muito, né, com essa revista, muito da palavra do Senhor. E quão importante é, irmãos, estudarmos a palavra. Quão importante é cada estudo, cada lição que é dada, que é ministrada. Eu confesso que eu aprendo muito com isso, né? Espero que você também tenha absorvido lições importantes para as suas vidas. Hoje estaremos dando início a mais uma lição de número 12. As epístolas instruem e formam os cristãos. As epístolas instruem e formam os cristãos. As cartas, né, irmãos, que foi nos deixada pelos apóstolos, né, que forma aí um conjunto, né, de 21 cartas, né, que foi deixada para instrução, foi deixada para correção, para adverter, né, os cristãos, né, e serve para nossas vidas no dia de hoje, não só para aqueles cristãos da época, mas para nós aprendemos muito. Eu sou suspeito a dizer porque eu acompanho muito, eu gosto muito das cartas de Paulo, né, e eu tenho extraído muitas lições para a minha vida, para o decorrer da minha caminhada. Mas antes de começarmos essa aula, irmãos, gostaria de iniciar com uma oração. Gostaria que você que estiver no seu lar, curva a sua cabeça, vamos falar com Deus, pedir a direção do Espírito Santo sobre esse estudo, para que Ele possa nos direcionar, para que Ele possa nos usar nessa noite, em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, graças nós te damos, Senhor, por mais uma vez estar na Tua presença, Pai. Graças nós te damos, meu Pai, pelo dia qual Tu nos concedeste, ó Pai. Mais um dia de vida, mais um dia onde nós podemos, meu Pai, respirar, podemos nos alimentar, podemos trabalhar, Senhor, tudo isso graças a Ti, tudo isso que o Senhor proveu em nossas vidas. Muito obrigado por esse momento a qual nós temos de estudarmos, de meditarmos na Tua palavra. Deus querido, Deus amado, que Teu Espírito Santo, meu Pai, possa nos direcionar, que o Espírito Santo possa, meu Pai, iluminar, meu Pai, o nosso entendimento, meu Pai, para que nós possamos absorver, meu Pai, tudo aquilo que o Senhor quer nos mostrar no dia de hoje, Pai. Abençoe esse meu irmão, essa minha irmã que está nos acompanhando e que nos irá acompanhar posteriormente, Senhor. Que Tu possa usar, meu Pai, da Tua palavra para abençoar a vida desse meu irmão, dessa minha irmã. Que cada um possa, meu Pai, extrair, meu Pai, da Tua palavra, meu Pai, aprendizado, meu Pai, experiências, meu Pai, para andar contigo, meu Pai. Porque só a Tua palavra que nos dá vida, meu Pai. Só a Tua palavra, meu Pai, que nos instrui. Só a Tua palavra que nos capacita, Pai. Então, por isso, ó Deus, mediante a Tua palavra, meu Pai, eu peço, meu Pai, a Tua graça, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Pois bem, irmãos, as epístolas, né, um conjunto aí de cartas, né, que corresponde aí 21, né, dos 27 livros do Novo Testamento, né, muita coisa, né, um material bem vasto, né, que foi deixado para a nossa meditação, para a nossa correção, para a nossa instrução, né, irmãos, não somente para aqueles que foi destinado a essas cartas na época, mas para nossas vidas, né, irmãos? Aqui na nossa revista, você que tem em suas mãos, temos uma leitura para fazermos em classe, e se encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 1, do 1 ao 3, que diz assim, irmãos: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, irmãos Sostênes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso,
graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1 e 2, diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitinia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos seja multiplicada. Segundo João, capítulo 1, verso 1, 2 e 3, o ancião, a senhora eleita e aos seus filhos, aos quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade, por amor da verdade que está em nós e para sempre estará convosco. A graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, Filho do Pai, seja convosco na verdade e amor. Então nós vemos aí, irmãos, no início dessa leitura, o início, de três cartas, a saudação, a primeira carta de Paulo, a segunda carta de Pedro e a terceira carta de João, destinado a determinados grupos, a determinadas pessoas, irmãos. E o que é as epístolas, irmãos? O que é as epístolas? O que é as cartas, A palavra epístolas vem da palavra grega epistole, que significa carta, mensagem ou despacho. Em hebraico, a palavra é igerá, que também significa carta, e é usada principalmente para missivas, cartas oficiais, formais, geralmente de alguém com uma capacidade importante. É um tipo distinto de carta, valorizada e digna de honra. As epístolas, diferentes das outras cartas, principalmente no seu propósito, embora as cartas possam ser sobre qualquer tópico e possam ser informais ou até mesmo triviais, as cartas entre amigos que se aproximam dos cartazes da vida são de natureza instrutiva. O tom é tipicamente de professor para aluno. Em suma, as epístolas têm peso. Ou seja, irmãos, é de suma importância para nossas vidas. Nós vemos aí que uma carta, como diz aqui, vem de um professor para um aluno, Aqui o apóstolo Paulo, vamos começar a falar dele, o apóstolo Paulo aqui nas suas viagens missionárias, pela Ásia, por Roma, todo lugar onde que Paulo ia, ele tinha essa preocupação de pregar o evangelho, e aqueles que eram convertidos formavam ali assim, uma igreja. Paulo capacitava ali as pessoas, instruía e deixava um responsável por aquela igreja e partia para outra região. Mas ele tinha a preocupação e o carinho por aquele povo que ali ficou, escrevendo cartas para alertá-los, para doutriná-los, para ensiná-los. Então as cartas, irmãos, são de suma importância para nossas vidas. Essas cartas não foram somente para esse povo dessa época, e sim para nós nos dias de hoje, irmãos. Elas têm muito para falar, elas têm muito que nos ensinar, elas têm muito que nos instruir na nossa caminhada cristã, E as epístolas correspondem a 21 dos 27 livros do Novo Testamento. É muita coisa, é muito conteúdo, irmãos, para a gente estudarmos. As 13 escritas por Paulo são denominadas paulinas, Temos também as que foram escritas por Pedro, por João, Tiago e Judas, E a carta aos Hebreus não tem autor, irmãos? É um autor desconhecido, Alguns acreditam que o autor seja Paulo, mas não tem essa certeza, Então alguns sugerem que seja Paulo, pela maneira, de escrita, pelo estilo literário a qual foi analisado na carta de Hebreus, mas ninguém chegou a essa conclusão que seja Paulo. Então temos as 13 de Paulo, temos de Pedro, de João, Tiago e Judas, Então, irmãos, de uma a uma, irmãos, vamos aí estudar, o seu conteúdo, vamos estudar a mensagem de cada uma dessas cartas que eram trazidas a esse grupo de pessoas, a determinada igreja, a determinada pessoa. Tem carta que foi destinada a determinada pessoa, tem cartas que é do contexto geral, que é universal, as cartas universais, e é destinada a todo público,
não foi destinada somente a uma pessoa. Então, no decorrer dessa aula, vamos aí, irmãos, analisar cada mensagem composta através dessas cartas. Tópico de número 1, irmãos, nós podemos ver aí, dizendo assim, como as epístolas paulinas nos instruem. Vamos estar analisando isso aí, irmãos, como ela nos instrui. Nesse grupo, enfatizamos os aspectos da doutrina da salvação. Então, Paulo muito preocupado aí com a salvação, daqueles a qual ele pregava naquelas cidades, né? Aqui em Roma, no caso aqui em Roma, Paulo pregou e ele era preocupado com essa salvação. Ele escrevia as cartas enfatizando a doutrina da salvação. Então, nós podemos ver aqui em Romanos 1,17, Paulo destaca que o justo, ele viverá pela fé, irmãos. Ele escreve em Romanos 1,17, o trecho da carta aos Romanos, no capítulo 1, versículo 17, ele diz assim, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Né, irmãos? O justo viverá pela fé. Cristo nos libertou do pecado mediante seu sacrifício remidor. Dessa forma, pela fé em Cristo, somos declarados justos. Somos declarados justos pela fé em Cristo, irmãos. Está lá em Romanos 3, o 23 e o 25. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Então, irmãos, somos justificados por Jesus, pelo sangue derramado na cruz. E esse foi o conteúdo da carta de Paulo aos Romanos, irmãos, que nós vivemos pela fé e que nós somos justificados pela fé em Cristo, pelo sacrifício que Cristo fez pelas nossas vidas, né, irmãos? E aos Gálatas, irmãos, Paulo escreve dessa forma. Aos Gálatas, Paulo assevera que ninguém é justificado pela lei, pelas obras da lei. Está lá em Gálatas 2,16, e diz assim, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Então, Paulo escreve ali para os Gálatas que ninguém será justificado por aquilo que faz, pelas obras da lei. E ao ler esse trecho, né, esse conteúdo de Paulo escrevendo aos Gálatas, irmãos, esse trecho dessa carta, eu lembro daquele episódio onde o jovem príncipe, né, teve ali com Jesus e perguntou ali para Jesus o que ele faria, né, o que ele tinha que fazer para herdar o reino dos céus, né? E Jesus ali disse a ele, observaste a lei, né? Tem que observar a lei, os mandamentos. E aquele jovem ali, muito contente, disse a Jesus, sim, mestre, eu observo as leis, eu tenho guardado os mandamentos, eu tenho perseverado na lei, nos ensinamentos, mas aquilo não era suficiente para a salvação daquele jovem. Jesus disse, muito bem, e acompanha a lei, mas falta ali uma coisa. Dê tudo o que tem aos pobres e segue-me, né? E naquela hora aquele jovem se entristeceu, porque tinha o coração preso nas riquezas, tinha o coração preso nos bens materiais, e se foi triste sem a sua salvação, né, irmãos? Então vemos que as obras, irmãos, não justificam ninguém, as obras não nos salvam. Talvez aquela pessoa fale, mas eu não faço mal para ninguém, eu não prejudico o meu próximo, eu só faço bem, eu ajudo, eu estendo as mãos para aquele que necessita, eu ajudo pobre, eu dou comida ao faminto, eu dou a vestimenta para aquele que não tem, para aquele que está nu, né, irmãos? E eu não preciso de mais nada, eu não preciso de Jesus, eu não preciso me converter,
muito enganada, irmãos. A palavra diz aqui claramente que nós somos justificados pela fé em Cristo, não pelas nossas obras, irmãos. Então, como importante que é essa obra, esse relato a qual Paulo deixou aqui aos Gálatas, aos Romanos, a nós nos dias de hoje, né, irmãos? Que é muito importante para nós também lembrarmos a todo momento que nós não somos nada, que nada daquilo que nós viemos fazer com nossas próprias mãos venha levar a nós a justificação, venha levar a nós a remissão de algum pecado, né? Venha levar a nós a salvação. Sim, é muito bom a gente fazermos o bem, temos que fazer o bem. A palavra diz, né, que aquele que sabe fazer o bem e não faz, está cometendo pecado. Então, é de suma importância a gente agirmos bem com o próximo, né? Praticar a obra da caridade é muito importante, mas isso não é suficiente para a nossa salvação, irmãos. Nós somos só salvos pela graça que há no sangue do Senhor Jesus. E que somente a fé em Cristo nos liberta do jugo do pecado. Somente a fé em Jesus Cristo nos liberta do jugo do pecado. Gálatas 5:1 diz assim: estai, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Então, uma vez libertos, irmãos, nós não vamos voltar para a escravidão, não vamos voltar para o Egito, irmãos. Já saímos do Egito, meus irmãos. Então, permanecemos na terra prometida, permanecemos firmes, né? Na liberdade com que Cristo nos libertou. Essa é a mensagem de Paulo que escreve aos Gálatas, né, irmãos? Que nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo e não pelas obras. E que nós continuamos firmes, né? Na liberdade a qual Cristo nos libertou. E em Coríntios, irmãos, na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, ele ressalta a mensagem de Cristo crucificado. Ele ressalta-se a mensagem do Cristo crucificado. 1 Coríntios 1:23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Então, a importância, né, que Paulo ali teve, né, de levar essa mensagem de um Cristo crucificado, de um Cristo que se deu por cada um de nós, de um Cristo que sofreu naquela cruz, né, mas ao terceiro dia ressuscitou para nos salvar e nos remir do pecado, irmãos. Que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, o 3 e o 4, irmãos. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então essa é a mensagem que Paulo escreveu em suas cartas, a primeira carta aos Coríntios. Agora, já na segunda carta, irmãos, que Paulo escreveu aos Coríntios, ele frisa o ministério da reconciliação. O ministério da reconciliação, irmãos. Nós podemos ver lá em 2 Coríntios 5:18. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Estávamos perdidos, irmãos. Estava perdido, sem salvação, sem Cristo, né? Sem esperança. Mas Cristo nos trouxe a esperança novamente, nos reconciliou ao Pai. Temos acesso ao Pai graças ao sacrifício que Cristo fez naquela cruz. E aqui a importância a qual Paulo teve de escrever a segunda carta aos Coríntios, dizendo a respeito do ministério da reconciliação, em que Cristo levou os nossos pecados e nos reconciliou com Deus, né? 2 Coríntios 5:19 ao 21, que diz assim: isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não os imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Olha, irmãos, somos embaixadores da parte de Cristo. Olha a responsabilidade que nos foi dada, irmãos. Somos embaixadores da parte de Cristo. Somos responsáveis por representar Jesus Cristo nesse mundo, irmãos. Somos responsáveis por representar Jesus Cristo. Como temos representado o Senhor Cristo nesse mundo? Como temos representado?
como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então o Senhor Jesus, não tendo pecado, se fez pecador, para levar com ele a nossa culpa, irmãos. Era para nós ter sido crucificado. Era para nós ter sido sentenciado à morte. Mas Jesus rasgou essa sentença que era contrária a nós e nos reconciliou novamente com o Pai. Nos reconciliou e nos deu condição de sermos chamados filhos, irmãos. Ser chamados filhos. Por isso clamamos, Abba, Pai. Né, irmãos? E no segundo tópico, irmãos, no segundo tópico da revistinha, no segundo subtópico, né, do primeiro tópico, vamos falar a respeito das instruções a respeito de Cristo, né? O que as epístolas, né, nos instrui a respeito de Cristo? O que elas falam, né, a respeito de Cristo, né? Diz assim, nesse enfoque, o destaque são um aspecto da doutrina de Cristo, né? Paulo escrevendo aos Efésios, ele usou o tema que Cristo como cabeça. Cristo como cabeça e a igreja sendo o seu corpo, né, irmãos? Nós podemos ver lá em Efésios 1, o 22 e 23, que diz assim, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então aqui Paulo ressaltou, né, que Cristo é a cabeça, a igreja é o seu corpo, né, irmãos? Então temos a liderança de Cristo sendo a cabeça. Nesse sentido, a igreja foi eleita em Cristo. Somos eleita em Cristo, em Efésios 1:4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Então fomos eleitos de Cristo antes da fundação do mundo, como diz a palavra aqui, irmãos. E fomos também redimidos em Cristo. A igreja foi redimida em Cristo. Efésios 1:7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Então somos redimidos pela graça do Senhor Jesus, irmãos. Somos redimidos em Cristo, a igreja é redimida em Cristo. E para a glória de Cristo, irmãos. Somos redimidos, fomos eleitos, fomos redimidos para a glória de Cristo. Está em Efésios 1:12, irmãos. Essa aqui, tá aqui. Com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós o que primeiro esperamos em Cristo, né? Para a glória de Cristo. Fomos redimidos para a glória de Cristo, irmãos. E aos Filipenses, irmãos, a mensagem que aborda a carta de Filipenses enfatiza que o viver é Cristo, irmãos. Paulo enfatiza que o viver é Cristo. Nós podemos ver isso aí lá em Filipenses 1:21. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho, irmãos. Então Paulo aí destacou que para ele, se ele morresse, era um lucro, era um ganho, irmãos. E se ele vivesse, ele estava vivendo para Cristo, irmãos. Ele está vivendo para cumprir o seu chamado, para levar o evangelho, para apresentar Jesus Cristo às outras pessoas, irmãos. Então, para ele, o viver era Cristo e o morrer era ganho. Ele sabia que se ele morresse, irmãos, ele morreria em Cristo, irmão. Ele morreria cumprindo a sua missão, irmão. Cumprindo aquilo que o Senhor Jesus colocou em suas mãos, irmãos. Ele é o segredo da verdadeira alegria e o modelo de vida para o salvo. Olha, irmão. Jesus Cristo é o segredo da verdadeira alegria e o modelo de vida para o salvo. Filipenses 1:4. Fazendo sempre com alegria, oração por vós e todas as minhas súplicas. Temos aqui também Filipenses 2, do 2 ao 16. Eu vou estar lendo na Bíblia, que essa aqui eu não notei. Diz assim: completei o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu,
mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é que opera em vós tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido em vão, nem trabalhado em vão. Glórias a Deus. Vemos aí que Paulo escrevendo aí aos Filipenses, né? Interessante que no versículo 2 ele fala assim: completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, né? Tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Então Paulo aqui escrevendo, ele queria que aqueles que estavam em Filipos sentissem, né, a mesma alegria que Paulo tinha, né, de servir, né, mesmo ali nas dificuldades, mesmo ali nas prisões, mesmo ali nos sofrimentos, nas perseguições. Ele era feliz por servir ao Senhor Jesus, ele era feliz por estar cumprindo, né, o seu chamado, irmãos. Né? Como é bom servir a esse Deus, né? O crente tem que ser alegre, o crente tem que ser feliz, irmão, porque serve um Deus que tudo faz por nós, e serve um Deus que deu sua própria vida por cada um de nós, né, irmãos? E que nós possamos ter o exemplo de Jesus Cristo nas nossas vidas, como diz aqui, né? Ele é o segredo da verdadeira alegria e o modelo de vida para o salvo. Modelo de vida para o salvo, né? Que nós possamos seguir o modelo do Senhor Jesus. Eu sei que é difícil, né? Eu sei que é difícil, não é fácil, né? Não é fácil ter as mesmas características, né? A personalidade de Cristo. Eu sei que não é fácil, né? Ter todos os atributos a qual Cristo teve, né? Mas nós possamos se aproximar, né? Nós possamos se aproximar, porque cada vez mais que nós se aproximamos de Cristo, mais semelhante a Ele nós somos, irmãos. Então, que Ele seja o nosso modelo, né, de vida, né? Que possa ser o nosso modelo de vida, que nós possamos agir conforme Cristo age, né? Eu costumo dizer, muitas das vezes, em determinadas situações da nossa vida, nós pensar com a mente de Cristo, né? Que nós possamos pensar com a mente de Cristo. Como Cristo agiria se fosse com Ele? Como Cristo agiria se estivesse nessa situação, irmãos? Então, que nós possamos ter esse modelo de Cristo para adquirir na nossa vida. Nós podemos ter esse modelo de Cristo para andar bem nessa vida, né? Com certeza. E aos Colossenses, irmãos, Paulo sublinha que a vossa vida está escondida com Cristo. Nossa vida está escondida com Cristo. Colossenses 3:3. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Porque já estáis mortos, né? Estáis mortos, irmãos, da vida de pecado. Estáis mortos daquela maneira errada a qual andávamos. Mas estarmos escondidos, arraigados, juntos, presos com Cristo, irmãos. Presos com Cristo, irmãos. E Paulo também diz: a igreja está unida em Cristo, não só presa, mas unida em Cristo, morta e ressuscitada com Cristo. Colossenses 2:2. Para que seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade, enriquecidos da plenitude da inteligência,
para conhecimento do ministério de Deus Cristo. Em Colossenses 2:10, também diz assim: estais perfeito nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Em Colossenses 2:20 diz assim: se, pois, estais morto com Cristo, quanto aos redimentos do mundo, o que vos carregam ainda as ordenanças, como se vivesses no mundo. Né, irmãos? Tem gente que, né, ainda carrega isso consigo, né? Carrega esse jugo consigo, né? Uma vez liberto, irmãos, nós temos que esquecer o pecado. Uma vez fora do Egito, nós não podemos voltar para lá, irmãos. Uma vez liberto, irmãos, nós não podemos retornar, retroceder ao pecado, né, irmãos? Uma vez mortos no pecado, nós nascemos para uma nova vida, nascemos para Cristo, irmãos. Então, tem que deixar toda aquela vida, o velho homem para trás, irmãos, e viver novidade de vida, viver coisas novas com Cristo, irmãos. E esse foi o tema, irmãos, a qual Paulo escrevendo ali aos Colossenses, né, irmãos? Paulo escreveu que a vida tem que estar escondida com Cristo, a nossa vida tem que estar unida em Cristo, morta e ressuscitada com Cristo. Em suma, Cristo é a suficiência para todo o cristão. Cristo é a suficiência para nossas vidas, irmãos. Só Cristo, irmãos, é a suficiência para nossas vidas. E no tópico de número 3, irmãos, vai falar a respeito das instruções sobre as últimas coisas. As instruções sobre as últimas coisas. Esse ensino enfatiza os aspectos da vinda de Jesus, né? Paulo escreve ali aos Tessalonicenses a respeito da vinda de Jesus. Na primeira carta aos Tessalonicenses, no 4:17, Paulo diz assim: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor Jesus nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Aqui Paulo escreve a respeito do arrebatamento, a respeito de como se dará esse arrebatamento. Escreve ali aos Tessalônicos, né, irmãos, a respeito disso, a respeito da vinda do Senhor Jesus. E Paulo ensina que no retorno de Cristo, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, onde acabamos de ler, 1 Tessalonicenses 4:17. Sendo necessário, para esperar o Senhor, conservar irrepreensível o espírito, a alma e o corpo. 1 Tessalonicenses 5:23, né? E essa espera, irmãos, nós temos que esperar o Senhor Jesus irrepreensível, nos guardar como uma noiva virgem para o seu noivo, irrepreensível o espírito, a alma e o corpo. Nós possamos nos guardar irrepreensível o espírito, a alma e o corpo. 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso, irmãos, que o Senhor Jesus espera de nós. Nós venhamos estar irrepreensível para a sua vinda. Que Ele possa nos encontrar purificados, que nós possa nos encontrar com nossas vestimentas limpas, alvas, assim como a noiva espera um noivo, irmãos. Irrepreensível em todos os sentidos, irmãos. E em 2 Tessalonicenses, irmãos, o apóstolo esclarece que após o arrebatamento da igreja, o dia do Senhor se iniciará com a manifestação do anticristo. Então nós podemos ver, irmãos, nós estudamos um pouco isso na revista anterior, né, a respeito do Apocalipse, né, vimos bastante isso aí. Em 2 Tessalonicenses 2, o 2 e o 3, diz assim: que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístolas, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Aqui está falando do anticristo, irmão, que manifeste o anticristo no mundo, né, irmãos? E aqui está alertando aqui os Tessalônicos, né, irmãos,
que não seja por palavra, que não seja por Espírito, que não seja por carta, né? Como se o dia do Senhor estivesse perto. Se alguém falar, irmãos, se alguém tentar, né, falar que o dia do Senhor está perto, ninguém de maneira alguma vos engane. Nós possamos querer dar um alerta para os Tessalônicos, para que ninguém venha se enganar, porque ninguém sabe o dia nem a hora, né? Nem o filho, nem os anjos, a não ser o Pai, irmãos, mas que nós possamos estar preparados para esse grande dia, né? E aqui, antes da vinda do Senhor, será manifestado aqui o filho da perdição, que é o anticristo, irmãos. Então, Paulo enfatiza aqui, né, a segunda carta aos Tessalônicos a respeito disso, irmãos, a respeito do arrebatamento. E enquanto salvo aguarda a volta de Cristo, deve orar para que o evangelho tenha livre curso e vigiar para não viver desordenadamente, irmãos. Olha que interessante, né? Nós devemos orar para que o evangelho tenha livre curso, para que o evangelho venha a ser pregado. Não somente orar, irmãos, mas devemos propagar esse evangelho, né? Essa boa nova de que Cristo é a salvação, de que Cristo nos salva, irmãos. Nós podemos ver em 2 Tessalonicenses, o 3:1, que diz assim: no demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre nós, né? Então, que Paulo aqui escreve aos Tessalônicos e pede para que eles pudessem orar, para que a palavra fosse propagada através da vida de Paulo, né, irmãos? E assim é nas nossas vidas. Foi colocada em nós essa responsabilidade de orar para aqueles que ministram a palavra, aqueles que levam o evangelho, levam as boas novas, para que muitas almas possam conhecer o Senhor Jesus através da vida dessas pessoas, né, irmãos? Em 2 Tessalonicenses, tem uma referência aqui também, 3, o 11 e o 12. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comem o seu próprio pão. Então aqui Paulo escreve a carta, né, aos Tessalônicos, que muitos dali estavam vivendo desordenadamente, né, irmãos? Né? Vivendo o seu bem ver, o seu bem entender, né, irmãos? E não devemos ser assim, irmãos. Devemos esperar o Senhor Jesus, né, trabalhando, tendo crescimento espiritual, tendo crescimento na fé, na graça, buscando o Senhor Jesus a todo tempo, vigiando, orando, né, irmãos? Porque o inimigo anda ao nosso derredor. Se nós não orar e não vigiar e nos resguardar, irmãos, né? Como nós vamos permanecer puros para a vinda do Senhor Jesus? Como nós vamos permanecer irrepreensíveis, né, irmãos? Então, nós possamos esperar o Senhor Jesus, né, irrepreensíveis. Não de qualquer maneira, nós possamos esperar o Senhor Jesus não de qualquer maneira, mas trabalhando, crescendo, tanto na graça, na fé, no conhecimento, e buscando o Senhor Jesus diariamente, irmãos. Esse foi o conteúdo da carta de Paulo aos Tessalonicenses. Ele tratou da vinda do Senhor Jesus, de como devemos esperar essa vinda, não de qualquer maneira, não de qualquer jeito, mas sim em constante oração, em constante busca, trabalhando, orando sempre, irmãos. E no tópico de número 4, irmãos, tópico de número 4, aqui vai falar a respeito das instruções pastorais e pessoais. Instruções pastorais e pessoais. As epístolas particulares abrangem instruções de natureza prática, de outros temas. Em 1 Timóteo, Paulo orienta o combate às heresias por meio da sã doutrina. Então nós vemos que ele escreve a Timóteo, né? Escreve a Timóteo, a primeira carta direcionada a Timóteo. Ele orienta a respeito das heresias, dos falsos mestres, dos falsos doutores, dos falsos ensinos que estavam ali se propagando por meio daquela região.
Em 1 Timóteo 1,3 diz assim: como te rogai, quando parti para Macedônia, que ficaste em Efésio, para advertir alguns que não ensinem outra doutrina. Ele escreve a Timóteo, né, que quando ele fosse partir para Macedônia, mas que ficasse em Efésio, para advertir alguns que não ensinem outras doutrinas. Então, o conteúdo dessa primeira carta a Timóteo, desse trecho onde nós lemos no versículo 3, no primeiro capítulo, ele pede para Timóteo para que se preocupasse com as falsas doutrinas, para se preocupasse com aqueles que estavam implantando a heresia no meio do povo, né, irmãos? E 1 Timóteo 9,10 também enfatiza isso, irmãos, para combater a heresia. 1 Timóteo 9 e o 10. Diz assim: sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos, e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidos e matricidos, para os homicidas, para os fornicários, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para os que for contrário à sã doutrina. Então vemos aí que Timóteo escrevendo ali no capítulo 1, versículo 9 e 10, ele fala que a lei, né? Que a lei é para todos esses e para aqueles que era contrária à sã doutrina, contrária àquilo que as Escrituras nos fala, aquilo que o Senhor Jesus nos deixou como lição, irmãos. Então a lei ia vir sobre esse povo todo aqui, sobre homicidas, sobre o sodomita, fornicários e sobre aqueles que eram contrários à sã doutrina, sobre aquele que era herégio, né? Aqueles que propagavam heresias, né? Falsos ensinos, falsos costumes. A lei ia ser severa contra esses, né, irmãos? Em vista disto, irmãos, o líder deve ser apto para ensinar. Então devemos a importância de aprendermos, irmãos. Para ensinarmos, irmãos, temos que aprendermos. Para ensinarmos, temos que dedicarmos a nossa vida ao estudo da palavra, irmãos. Como a gente vai ensinar sendo que a gente não conhece, sendo que a gente não busca? Por isso que é de suma importância a gente estudar a palavra. Eu confesso que eu não sou nenhum professor, mas a partir do momento que eu me dedico a estar estudando, a estar passando conteúdo para os irmãos, isso agrega muita coisa na minha vida, né? Agrega muita coisa na minha vida. E aqui Paulo escreve ao Timóteo falando que o líder deve ser apto para ensinar. Então, irmãos, nós possamos buscar esse ensinamento, nós vamos buscar aprender da palavra do Senhor. 1 Timóteo 3,2, irmãos, diz assim: convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Então devemos ser apto para ensinar, apto para combater as heresias, apto para não sermos enganados por falsas doutrinas, por falsos estudos, por falsos ensinamentos, irmãos. Em 1 Timóteo 4,13 também diz assim: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Até que eu vá. Então Paulo está falando para Timóteo para persistir em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Em 1 Timóteo 4,16 também diz a respeito de ensino, irmão: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então, irmãos, para você ver, o ensino faz tanto bem para nós como para aqueles a qual nós passamos aquilo que o Senhor tem nos dado, né? Igual eu falei, eu não sou nenhum professor, mas aquilo que o Senhor, meu Deus, tem me dado, eu não retenho para mim, eu tenho passado para o próximo, irmãos. Isso é muito importante para nossas vidas. O Senhor Jesus nos chamou para levar o Evangelho, para propagar as boas novas,
para sermos aptos para ensinar e levar o seu evangelho. Então, é muito importante, irmãos, a gente dedicar nossa vida ao estudo da palavra. Nós vamos crescer como cristão, crescer na graça, na fé, no momento. Vai fazer tanto bem para nossas vidas como para o próximo, irmãos. Porque nós vamos ter conteúdo, não vamos ter ali conteúdo para discorrer de qualquer assunto, irmão. De qualquer assunto, combater qualquer heresia. Agora mesmo que eu estava conversando com o diácono Maurício, nós estávamos falando a respeito de apologética, né? O estudo da defesa da fé, né? Como nós defendemos a nossa fé. Sabemos que temos várias seitas, várias heresias espalhadas aí, propagadas pelo mundo. E como nós cristãos, irmãos, temos combatido isso, irmãos. Nós temos aceitado isso pacificamente, irmãos. Como não temos lidado com isso? E o Senhor Jesus, nessa carta aqui, Paulo escreve que nós devemos combater isso. Ele fala que nós devemos combater as heresias. Nós devemos combater os falsos ensinos, os falsos mestres, os falsos doutores, as falsas religiões, as falsas seitas, né? Que são denominadas seitas. E se nós não estivermos aprofundados na palavra, se nós não tivermos o conhecimento suficiente, irmãos, como nós iremos defender a nossa fé? Como nós iremos aí a combater, né, a essas heresias, né? Então é de suma importância. Se nós não conhecermos, eu vejo várias seitas, a dedicação que eles têm pelo ensino, pelo estudo, né? Nós vemos aí Testemunho de Jeová, Adventistas do Sétimo Dia, os Mormons. Eles são pessoas, irmãos, são dedicadas ao estudo. Eles são dedicadas ao estudo, mas de maneira errada, irmãos, de maneira retorcida, de maneira que não corresponde à Bíblia, irmão, não responde às doutrinas da Bíblia, irmãos. E muitas das vezes essas pessoas vêm conversar com a gente, irmãos, e se a gente não estivermos preparados para dialogarmos com essas pessoas, irmãos, eles acabam nos enganando, eles acabam aplicando em nós o costume deles, as doutrinas deles, os ensinos deles. Isso é muito preocupante, irmãos. Isso é muito preocupante no nosso meio cristão, irmãos. Quantas pessoas têm recebido ensinamentos errados, falsos estudos, falsos ensinamentos, pacificamente, aceitando tudo aquilo que vai dando a ele, vai recebendo, vai adquirindo tudo aquilo, e sem mesmo ter a preocupação de analisar se aquilo é correto ou não. Então, por isso, irmãos, tudo aquilo que é pregado, tudo aquilo que é falado, procura saber, procura estudar dentro da Bíblia se aquilo realmente é de Deus, se aquilo realmente é a verdade. E falsos mestres têm aí a torta e a direita. Foi semelhante a, se não me engano, foi Laodiceia, né? A igreja de Laodiceia. No tocante a gente combater, né, as falsas doutrinas, as heresias. Quando Jesus fala, eu tenho porém contra ti que toleras Jezabel, né? Isso. Então era uma mulher que estava ali desviando, né, os irmãos daquela igreja ali, e os líderes que deveriam estar parando, né, com essa heresia, eles toleraram, né, esse pecado dela. E quando o Senhor Jesus então sentenciou, ele deu uma sentença de punição, né, para ela, né, que mataria ela, que deixaria os filhos enfermos. Você vê, é o Jesus, né, que nem eu falo, né, muitas vezes a pessoa está falando muito hoje em dia do Jesus good vibe, né? Então você pega uma palavra dessa ali, o Jesus está falando, eu vou te colocar na cama, eu vou matar seus filhos, as pessoas não acreditam que, não, Jesus é amor, Jesus não ia fazer isso. Né? É justiça também, né? Então, mas esse falso conceito que as pessoas têm, né, a respeito de Jesus, né? Essa falta de conhecimento, porque as pessoas, né, não buscam, né? Não procuram conhecer Jesus, o Jesus das Escrituras. Exatamente. Né? E Maurício, complementando o que você falou, e não busca porque não querem mesmo, porque não se esforçam para buscar, porque a palavra é pregada, né? O estudo é ministrado, né? Não busca porque não quer, porque não tem interesse, né? Eu estava comentando com a Cláudia antes da gente começar o estudo.
lá nos dias dos discípulos, uma folha, um papiro, né, para você escrever ali, custava 2 dias de trabalho, era 2 denários. Quer dizer, hoje você tem uma infinidade de bíblias, de versões. Exatamente. Né? Você pode baixar aí não sei quantas versões no seu aplicativo, no seu celular, quer dizer, você tem várias versões na sua mão. Então hoje só não conhece quem não quer, né? Exatamente. Porque não tem desculpa, né? Não tem desculpa. E é muito importante a gente se aprofundar nisso, irmãos. É muito importante a gente buscar conhecimento para não ser enganados, né? Para não ser enganados por falsas doutrinas. E esse primeiro trecho aqui da carta de Paulo a Timóteo, né? Trata disso, irmãos. Já em 2 Timóteo, irmãos, Paulo ratifica-se que o obreiro deve manejar bem a palavra da verdade. O obreiro tem que manejar bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15 fala assim: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então é isso, irmãos. A gente lê, a gente buscar ler a palavra, buscar que o Espírito Santo venha revelar a palavra em seu coração. Se você não tem entendimento da palavra, né, busca ali no Espírito Santo, ora a Deus. Deus irá revelar a palavra em seu coração e você vai ser um obreiro que vai manejar bem a palavra. Você lendo a palavra, você tendo esse conhecimento, em algum momento da sua vida, você vai saber usar ela. Você vai ter para quem pregar. Você vai ter uma palavra ali de consolo, uma palavra de esperança para uma determinada situação, irmãos. E agora, se você não tem conhecimento, se você não lê, se você não busca a se aprofundar nas Escrituras, como você vai ter essa palavra para dar, muitas das vezes, àquele que necessita, dar ao próximo, irmãos? Como que você vai falar? Então, é necessário, irmão, é necessário que a gente, como cristão, como salvo no Senhor Jesus, maneje bem a palavra. Temos a palavra do Senhor em nosso coração, em nossa boca, em nossa mente, para que em momentos que nós tivermos oportunidades, nós possamos levar o Evangelho àquele que necessita, né, irmãos? A fim de produzir arrependimento nos que resistem, ó, irmãos. Nós devemos manejar bem a palavra da verdade, a fim de produzir arrependimento nos que resistem. 2 Timóteo 2,25. Instruindo com mansidão os que resistem, a ver se, porventura, Deus lhe dará arrependimento para conhecer a verdade. Ó, irmão, devemos, né, ter a palavra, né, ter a palavra para pregar aqueles que ainda têm um coração duro, aquele que ainda resiste, né, aquele que resiste, né, ao Senhor Jesus, aquele que não se entrega ao Senhor Jesus, para que eles venham se arrepender, irmãos, a fim de produzir arrependimento do que resiste. Já em Tito, irmãos, em Tito, o pastor deve contrapor a falsos ensinos. Aqui fala de novo, irmãos, na carta que Paulo escreve a Tito, ele vem ressaltar aqui a respeito de falsos ensinos. 1 Tito, capítulo 1, versículo 5, diz assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boas ordens as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbítero, como já te mando, né? E para tanto é exortar a falar o que convém à sã doutrina. Tito 2:1. Você lê para mim, Maurício, por favor? Tito 2:1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Então, aqui nós vemos, irmãos, nesse trecho da carta de Paulo a Tito, né? Ele vem falar a respeito de combater os falsos ensinos. Em Tito 1:10-11, ele vai falar assim: porque há muitos desordenados, faladores, vãs e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transformam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Então aqui Paulo também ressalta a Tito, né, a importância de combater os falsos ensinos. Então,
nós vemos que como as cartas, como as epístolas, né, é importante para nossas vidas, né? Isso aqui não foi um conteúdo deixado somente para essas pessoas, somente para esse grupo de pessoas. Foi deixada para nós, irmãos. Foi deixada para nós. É um estudo, é um ensino, a qual ficou registrado aqui. Nós temos acesso a essas cartas. Nós temos acesso a esses ensinos, irmãos. Se queremos andar bem nesse mundo, se queremos se dar bem, né? Queremos andar corretamente, irmãos, nós possamos buscar sabedoria nessas cartas. Aqui ensina, né? Aqui Paulo ensina, orienta, adverte, né? Instrui. Ele tinha preocupação enorme com aquelas pessoas pelo qual ele pregava o evangelho. Ele não só pregava o evangelho, esquecia, abandonava, mas não, ele estava em constante contato, seja por carta, seja presencialmente, e aqui ele deixou esses relatos, deixou todo esse conteúdo relatado, fala que eu e você viemos tomar essas mesmas posturas aqui, de buscar a palavra do Senhor, de buscar o ensino, de ensinar, de combater os falsos mestres, os falsos doutores. E assim, em todas as cartas nós vai ver isso, irmão. Todas as cartas nós vamos ver referente a falsos doutores, a falsos ensinos. E em Filemão, irmãos, a mensagem enfatiza o perdão. O transgressor arrependido deve ser recebido mais do que servo, como irmão amado. Olha, o transgressor arrependido deve ser recebido mais do que servo. A carta de Paulo a Filemão trata disso, irmão. Trata do amor, trata do perdão. Em Filemão 1,16, está escrito assim: não já como servo, antes, mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Então, irmãos, nós devemos amar, né? O conteúdo, a mensagem de Paulo a Filemão foi isso, irmãos. O perdão. Amar aquele, irmãos, que nos fez o mal. Amar aquele que nos faz o bem muito fácil. Amar aqueles que nos faz o bem muito fácil. Agora, difícil é amar aquele que nos faz o mal. Aquele que é o transgressor, como diz aqui a revista. O transgressor arrependido deve ser recebido mais do que servo, como irmão amado. Então devemos amar aquele que nos amaldiçoou, assim como o Senhor Jesus deixou o exemplo, irmãos. Ele amou todo aquele, até mesmo aquele que o crucificou, aquele que o caluniou, aquele que o traiu, aquele que o negou, né? Assim devemos ser também, irmãos. Devemos seguir esse exemplo que Cristo nos deixou e que Paulo deixou aqui registrado a Filemão, irmãos. Então, irmãos, o horário já deu. Por enquanto é só até aqui. Na segunda aula, nós continuaremos aqui do tópico de número 2, como as epístolas gerais nos formam, né? Temos aqui também as epístolas, continue falando. Tem muitas coisas ainda para vermos, irmãos. Temos as epístolas de João, de Pedro, de Tiago, de Judas, né? As cartas gerais, a doutrina da glorificação, a doutrina da santificação e a doutrina da justificação, irmãos. Então, por enquanto é só até aqui, irmãos. Eu agradeço a sua presença nesse estudo. Agradeço a sua dedicação por ter reservado esse tempo, esse período, para estarmos juntos aqui, aprendermos da palavra do Senhor. Quão importante é aprendermos, buscarmos o ensino, buscarmos a palavra, para sermos melhores, irmãos, para termos aí o que falar para o nosso próximo, para ter uma palavra de esperança para dar àqueles que necessitam, irmãos. E só assim nós adquirimos o conhecimento, buscando, lendo, nos aplicando ao estudo, né, irmãos? Então, que você possa ter sido abençoado com esse estudo, e você que irá assistir esse vídeo posteriormente, ficará registrada essa aula no nosso canal aí no Facebook, e que você possa ser abençoado com esse estudo em nome de Jesus. Eu gostaria de estar encerrando. Maurício, tem algum recadinho para dar? Não, Doni, graças a Deus, né? Mais um estudo aí abençoado.
Mano, eu fiquei só de ladinho hoje aqui, porque a mesa não cabe os dois. Então eu fiquei aqui do lado aqui, né? Então como o Paulo ensinou lá na sua epístola, né? Que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, né? Que ele cresça, que a glória dele resplandeça e, né, lembrando que nós somos apenas instrumentos, né? Somos o barro, né? O tesouro, Deus guardou um tesouro em algo, num recipiente frágil que somos nós, somos de barro, né? Mas então, para que toda a glória seja dele, amém, irmãos? Glórias a Deus. Muito obrigado, meu irmão e minha irmã, e até a próxima sexta-feira, se assim Deus nos permitir, e se assim o Senhor Jesus não retornar, né, para nós antes, né, irmãos? Então, você tem um compromisso conosco novamente na sexta-feira que vem, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado e Deus abençoe a sua vida.